As aulas estão de volta na macro-região e durante toda a semana nós vimos velhos problemas, como por exemplo a falta de transporte para alunos de uma escola aqui de Ribeirão. Para fazer uma análise e apontar caminhos para mudanças, o Jornal da Clube preparou mais um bate-papo especial que você acompanha a partir de agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no núcleo de jornalismo está o educador José Eduardo Oliveira e no nosso canal digital a psicóloga Marcela Fortunato. Professor José Eduardo, o ano começa, mas os problemas são bastante antigos, né? A gente já vê falta de ônibus para levar os alunos à escola, falta do ensino integral que tanto foi prometido aqui em Ribeirão Preto. Tanto Ribeirão Preto quanto São Carlos, nós temos reformas de unidade que deixaram os alunos desalojados, tiveram que ir para outras unidades. Falta também comida, merenda em algumas unidades da nossa macro-região, sem contar a falta de professores, já deixando alunos com aulas vagas. Ou seja, ano letivo novo, problema velho, ufa, como é que dá para continuar com tudo isso? Exatamente, você mencionou a frase certa. Ano novo, problemas velhos. Parece que a gente não conseguiu aproveitar absolutamente nada aquilo que a pandemia poderia ter nos trazido de alguma maneira de know-how, por ter a tentativa de mostrar para a sociedade, tanto ribeirão-pretana como brasileira, o quanto a educação estava deficitária em várias questões. Como você mencionou, desde a questão logística de traslado de alunos, desde a falta de professores, desde a questão dos prédios públicos, desde os problemas já tão típicos há décadas que vêm de alguma maneira se afunilando e tornando gargalos e influenciando no processo ensino-aprendizagem, e eu acho que a gente deveria ter aproveitado. Eu, além de pesquisador, além de professor universitário, eu também sou professor da educação básica há quase 25 anos, e eu estou todos os dias dentro da escola pública e da escola básica, e eu vejo que a escola que a gente encontra hoje, em fevereiro de 2023, é a mesma escola, exatamente a mesma escola que a gente encontrava no pré-pandemia. Isso não é culpa diretamente da escola em si, da instituição, e sim de quem, na verdade, deveria estar pensando o processo educacional, o processo de aprendizagem e o processo de construção de uma sociedade mais igualitária, sobretudo através da educação. Marcela, o aluno, seja ele criança ou adolescente, que está observando todas essas questões que nós estamos falando aí, toda essa problemática ao redor da escola, ele cresce absorvendo isso negativamente? Isso vai impactar, vai influenciar na vida e na formação dele? No final das contas, ele vai olhar para a escola e vai falar, acho que isso não é tão importante não. Bom, inevitavelmente a criança, né, ou o adolescente, ela acaba absorvendo alguma coisa desses problemas, né, já que ela está inserida nesse contexto. Mas o entendimento de que a educação é importante, né, e consequentemente a motivação para essas crianças e adolescentes continuarem estudando, ela está relacionada sim à percepção da escola, mas também a alguns fatores, né, alguns outros fatores, como por exemplo a satisfação em realizar essa atividade e a identificação, né, com as atividades desenvolvidas dentro da escola. E também, ainda com todos os problemas, a escola ela é relacionada com a esperança de um futuro melhor, né? Então, na relação da sociedade com a escola é vista como um instrumento que pode alavancar o desenvolvimento e o progresso. E isso, de certa forma, mantém o valor da escola. Marcela, e por falar em impacto, pensando em tudo que as crianças absorveram durante a pandemia, esse momento atual deveria ser de intenso reforço psicológico? Eu acredito que sim, né? Não só psicológico, como também psicopedagógico. Acho que um cuidado não exclui o outro. A educação ela foi uma das áreas mais afetadas, né, pela pandemia, e as escolas elas não estavam preparadas para o ensino online. E da mesma forma, né, que elas entraram nessa pandemia despreparadas, elas voltaram para as aulas presenciais sem esse preparo psicológico e ainda com uma defasagem pedagógica aí depois do isolamento. E aí o trabalho do psicólogo, então, nesse pós-pandemia, ele vai na direção de restabelecer a interação entre alunos e professores, trabalhar mudanças de comportamento que podem ter aparecido, né, durante esse período, e também cuidar para as relações desse ambiente como um todo, né, promovendo uma convivência coletiva mais saudável.
E aí o trabalho psicopedagógico vai no sentido de buscar soluções para possíveis problemas de aprendizagem desenvolvidos ou agravados durante a pandemia. As duas áreas trabalhando juntas para amenizar esse impacto aí no processo de ensino-aprendizagem. Professor, na sua opinião, na sua visão, tomando a sua experiência como base, cada escola tem um problema diferenciado. Hoje, os diretores, os coordenadores têm condições de brigar pelos interesses das suas próprias unidades, pelo bem dos seus próprios alunos? Como você falou, né, existem problemas que são comuns à educação brasileira como um todo, mas a cada escola, cada unidade de ensino, ela vai representar uma determinada comunidade, né, um determinado nicho da sociedade. E aí, obviamente, aqueles problemas daquela comunidade específica adentram o muro escolar e vão, obviamente, também desaguar dentro do processo ensino-aprendizagem. A gente vê uma certa dificuldade disso. A gente pode tomar como exemplo aqui a questão da violência escolar, que a gente até não tinha colocado aqui. Uma das maiores dificuldades que a gente tem, e eu trabalhei com violência escolar durante muito tempo e trabalho ainda, a maior dificuldade que a gente tem é o processo de reconhecimento dos gestores escolares, da equipe gestora como um todo, que na sua escola, eventualmente, possa ter violência, na sua escola, eventualmente, possa ter consumo e uso de drogas, porque justamente isso vai, de alguma maneira, resvalar na questão de que, por exemplo, no caso aqui do nosso município de Ribeirão Preto, são cargos de confiança. Então, na verdade, isso acaba que, de alguma maneira, acaba travando, acaba aviltando as forças e as possibilidades plenas de cada gestor para que ele possa se dedicar a todas as problemáticas que batem à porta das unidades de ensino todos os dias. E, na minha opinião, e respondendo a sua pergunta, quando a gente fala, então, de funcionalismo público, de educação pública, por isso que o importante é sempre que a porta de entrada seja sempre o concurso público e não os cargos de confiança. Obviamente que nesses cargos de confiança, essas designações, a gente tem sempre muita gente competente, mas muita gente competente que nem sempre vai poder ter braços e pernas e vai poder ter forças suficientes para poder fazer tudo aquilo que deveria ser feita em prol de uma comunidade escolar. Marcela, a gente falou dos alunos, mas é preciso destacar também que há uma necessidade de trabalhar a saúde mental dos profissionais da educação, não é mesmo? Isso mesmo. E muitas vezes, esses profissionais, eles percebem e têm muita consciência da importância que é cuidar da saúde mental dos alunos, mas nem sempre eles se dão conta da relevância de cuidar da própria saúde mental. Muitas vezes isso acaba ficando de lado, né? Pela sobrecarga de trabalho, enfim, pela rotina. E pensando nisso, esses profissionais, eles precisam levar esse cuidado com a saúde mental a sério. Enquanto que a instituição, claro, faz o seu papel, faz o papel de oferecer um ambiente de trabalho saudável e de bem-estar. Não é uma novidade, mas é principalmente alarmante nesses tempos de agora que a escola se tornou um grande depósito de alunos, porque as crianças vão lá para buscar o alimento que não tem em casa ou para não ficarem nas ruas, não ficarem sozinhas, enquanto as mães vão buscar o sustento numa família que não é muito bem estruturada. Tem como trabalhar o conserto dessa situação a partir da escola, Marcela? Aí, quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de um problema social. E sendo um problema social, a mudança dessa realidade, ela passa pela garantia à saúde, por exemplo, à educação, a própria educação, ao lazer, à convivência familiar e tantas outras coisas envolvidas. Então, a educação, ela é uma ferramenta de mudança extremamente poderosa, é uma ferramenta que deve ser utilizada, e a aprendizagem, ela acontece o tempo inteiro, não só na escola, ela acontece de forma integral. Então, a partir da educação, é possível, sim, construir espaços para discussões e diálogos saudáveis a respeito de problemas sociais como esse. Professor, eu não quero colocar o senhor em maus lençóis, mas vou dar uma cutucada. Aqueles vereadores que andam desaparecidos depois de terem sido eleitos fariam um bom serviço para a comunidade se frequentassem mais as escolas? Exatamente. Eu acho que todos esses problemas que têm aparecido, principalmente agora nesse começo de ano letivo, agora de 2023, eu acho que a instituição que mais poderia ajudar seria o Ministério Público. E a outra instituição que mais seria capaz ou teria forças para provocar o Ministério Público, sobretudo para poder
resolver, quer seja de maneira definitiva ou temporária, todas essas situações, seriam justamente os vereadores, seria a nossa Câmara Municipal. Então, quando a gente fala, sem querer teorizar demais aqui, quando a gente fala em político, né? Político não é só aquele que se candidata a vereador, prefeito, governador. O político lá de Platão é aquele que trabalha para a polis, né? Que vai até a ágora, que vai até a praça pública, que ouve o seu cidadão e que se importa e que trabalha em função da polis. Então, ser político, né? Sendo ele vereador ou não, é justamente isso, ele estar disponível para ir até onde a população está, saber dos seus problemas, ouvir as suas necessidades e, de alguma maneira, tentar ajudar, tentar resolver. Isso que foi colocado 470 anos antes da Era Comum, deveria ser aplicado agora. Então, fica aqui o nosso apelo aí para que os nossos vereadores, sobretudo aqueles que no momento da campanha colocam a bandeira da educação para poder, de alguma maneira, conseguir votos, poder, de alguma forma, aí, pressionar agora o Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação e provocar o próprio Ministério Público em prol de uma educação de maior qualidade aqui no nosso município. Marcela, rapidamente para a gente concluir, comunidade escolar, por enquanto, é só um termo. Dá para passar essa noção, esse senso de pertencimento para as pessoas a partir das unidades escolares? Bom, o sentimento de pertencimento, ele é uma ligação, né, psicológica ali no caso das escolas entre os alunos, os professores e a instituição, em que todos ali pertencem, né, presentes, se sentem parte de uma comunidade, então se tornando um grupo. Esse sentimento, ele vai fazer com que alunos e professores eles se engajem mais no processo de ensino-aprendizagem e também tem um impacto ali na saúde mental dos professores. E te respondendo, esse sentimento, ele é algo que pode ser desenvolvido sim, e de que forma, né, isso pode ser feito? Promovendo diversidade, inclusão, promovendo um ambiente tolerante, promovendo momentos de descontração também dentro da escola e permitindo que os alunos se expressem e que sejam ouvidas as suas sugestões e dificuldades relacionadas ao ambiente escolar. Não só os alunos, né, mas que os professores também possam se expressar e colocar ali as suas questões em relação ao ambiente de trabalho. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, o educador José Eduardo Oliveira e no nosso canal digital, a psicóloga Marcela Fortunato. Aos dois, o nosso muito obrigado.